Olá, graça e paz, Anônima de Tu aqui, passando para deixar algo muito importante para vocês. Espero que esse vídeo alcance muitos corações, espero que esse vídeo fale a muitos corações. Eu tô aqui hoje para falar com vocês algo sério. Nós vivemos aí uns dias atrás, dias turbulentos, mas não fracassados, dias difíceis, mas saímos mais uma vez vitoriosos. E muita gente chegou a me procurar e me perguntando, né? Aliás, eu quero deixar o meu muito obrigado por todos que estão, na verdade, sendo despertados a querer conhecer e viver isso que a gente vive, né? Eu e o Adriano, que a gente tem vivido. Eles querem saber mais desse evangelho que tem por consequência sermos felizes e sermos vencedores diante aí de muitas provações, diante de muitas adversidades. Em primeiro lugar, quero aí agradecer de verdade mesmo a todos vocês que compartilham os nossos vídeos, vocês que torcem pela gente, vocês que de alguma forma curte o que a gente posta nas redes sociais, comentam. Glória a Deus pela tua vida, viu? Quero agradecer muito, muito obrigada mesmo. Quero falar hoje para vocês sobre o medo da morte, o medo daquilo que a gente não conhece, medo do desconhecido, né? Em primeiro lugar, Cristo nos salvou na mente. Hoje, eu e o Adriano, nós temos essa mentalidade de que somos salvos na nossa mente. Nós temos uma mente saudável, que é hoje um privilégio de se viver em graça. Mas esse assunto aí, a gente deixa até para um outro vídeo, né? O que eu quero falar hoje aqui para vocês, você aí que me perguntou se eu não tenho medo que o meu marido morra, se eu não tenho medo da morte. Não. Eu não tenho medo e eu vou explicar o porquê. A morte, ela é uma realidade, ok? É uma realidade que a gente aprendeu, né? E tá aprendendo aí no nosso cotidiano a viver com ela. Cada dia aí a gente vê que os dias ficam mais difíceis, pessoas que a gente ama indo embora. Com o Covid também a gente sabe que a gente viveu isso muito de perto, né? Parentes, amigos que nos deixaram. E a morte é uma realidade, porém ela é desconhecida para nós que ainda estamos aqui vivos. Nós só passamos a conhecer a morte quando ela vem de encontro à vida do outro, à vida de um amigo que a gente perdeu, na vida de um parente. Aí sim que a gente passa a conhecê-la. Caso contrário, na nossa vida, a gente não vai conseguir ver o que é a morte, né? Por quê? Porque quando ela chegar para nós, nós não iremos mais estar aqui. Nós não iremos vê-la de perto, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo me compreender aí. E agora na vida do próximo, na vida daquele que está próximo da gente, na vida de um parente que vive ali com a gente no dia a dia, a gente consegue ver. Quando ela vem a encontro da vida do outro. Porque para nós que estamos hoje aqui vivos, ela nunca vai chegar. E sabe por quê? Você deve estar pensando, mas né? Como assim? Calma. Nós vamos morrer. Isso é um fato. Porém, quando ela chegar, nós não iremos estar vivos para ver. Nem eu, nem você. Se eu estiver viva, eu vou ver ela em você. Mas em mim mesma, eu não vou ver. Essa semana de muitos acontecimentos aí, de desafios, né? Teve aí a alta do Adriano, dos quais nós ainda estamos vencendo e estamos vencendo dia após dia, e posso garantir que nós já estamos vivendo em perfeita vitória. Uma médica que cuida do coração dele disse assim para ele: Adriano, das 7 vidas que você tinha, você já usou 6 vidas. E a 7ª pode ser que você nem veja. Quando ele me disse isso, né, que a médica havia passado lá para falar com ele, eu fiquei pensando assim. Aí eu cheguei nessa conclusão, que faz muito sentido. Eu não verei a morte quando ela chegar para mim.
Tem uma frase do apóstolo Paulo que ele fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, quando disse isso, eu tenho certeza que ele sabia que o seu corpo, assim como o meu, assim como o seu, é um veículo que carrega o nosso espírito. O nosso espírito é o que tem valor em nós. Em uma analogia bem simples, é como se nós fôssemos um carro, já falei isso em outros vídeos, e que nós sabemos que tem aí carros de inúmeros valores, uns potentes, uns aí que valem uns 500 mil, tem uns de 10 mil, uns blindados, uns que tem seguro contra furto, contra roubo, contra batidas. Mas nada disso que eu citei aqui pode nos assegurar de evitar uma tragédia. E aí você se pergunta, o que mais tem valor nessa vida? Um carro desses aí super luxuosos e mega equipado, potentes, ou quem está aí dentro dele? Eu tô aqui dentro de um veículo. O que mais tem valor nessa vida? O veículo ou eu que estou aqui dentro no momento? Nós somos nesse mundo somente um veículo que guarda o que tem valor e o que é eterno, que é o nosso espírito. Esse na verdade, é a razão, né, por estarmos vivos. A vida é tão única, por isso que ela precisa tanto e requer cuidados. Esse é o terceiro infarto que o meu marido sofre em 4 anos. E eu pergunto para vocês, Deus viu quando ele sofreu esses infartos? Deus estava presente quando ele sofreu esses infartos? Lógico que Deus viu, lógico que ele estava. E ele fez algo para evitá-lo? Não. Então, se Deus, sendo Deus que viu cada um deles, não se desesperou, não tomou uma providência, por que eu devo me desesperar? Teve gente que chegou a comentar isso. Nossa, você não fica desesperada? Fico. Não vou falar para vocês que não. Se eu falar que não, eu estou exatamente mentindo. Mas assim, existe uma certeza no meu coração de que a gente vai embora deste mundo exatamente no dia correto, no dia certo. Ninguém vai antes do momento em que foi predeterminado. Essa é uma realidade, essa é uma verdade que tem que ser verdade nas nossas vidas. Deus não se desesperou a cada infarto que o Adriano sofreu. E por que eu devo me desesperar? Sendo que Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Isso diz lá em 1 Samuel, o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira a vida, Ele faz morrer, Ele faz viver, faz adoecer e faz sarar, e não há ninguém que possa se livrar disso. E se meu marido, diante dessas intempéries, desses momentos difíceis, ele não morreu, é porque Deus tem propósitos, é porque ainda não chegou o dia que foi predeterminado a ele de se findar. Nós fomos feitos para sermos eternos, mas não em carne, sim no espírito. A cada vez que ele adoece, a cada vez que ele adoeceu, nós falamos que seja feita a sua vontade, porque sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu clamo a Deus que eu não quero nunca, jamais ver ele sofrendo. E é um grau de maturidade que é muito difícil de você chegar nesse nível de entendimento. Você se apegar mais ao espírito do que à própria matéria, um nível de maturidade muito elevado, que eu estou aprendendo ainda. Ele também está aprendendo ainda. Então hoje, se meu filho, meu marido vier a falecer, você não vai sofrer? Já me perguntaram. Claro que vou sofrer. Eu não quero que eles morram. Eu não quero ter que enterrá-los primeiro para passar por essa dor que deve ser muito terrível, mas que não é inevitável. Mas eu não posso viver presa à matéria deles. Eles, nesse plano físico aqui, foram emprestados para mim, para eu cuidar, para eu amar. Eles não são meus. O espírito ali que habita pertence ao Pai dos Espíritos. E falando em espírito, eu tenho uma amiga minha muito querida. Ela perdeu seu bebezinho dias depois do parto.
ele durou alguns dias. E foi assim que Deus permitiu. Mas o espírito daquela criança é eterno, ele não tem idade. Ele veio da eternidade, ele se fez carne, não sobreviveu. E ele retornou para a eternidade, que é de onde ele veio. Ele não teve a chance de viver experiências de vida nesse plano físico como nós hoje temos. Propósito de Deus dos quais nós não sabemos. Só Deus sabe o propósito que esta criança veio trazer, mesmo que através de choro e de dores. Assim como Deus permite que o Espírito habite em pessoas que duram aí 100 anos, 98 anos. Eu me lembro que esses dias eu vi o nosso irmão Augusto Maia, ele compartilhou com a gente que a mãezinha dele, com 80 e poucos anos, deixou esse plano terreno. E nos últimos minutos de vida dela, ela ali, junto com a família, ela louvava e ela agradecia a Deus pelo tempo de vida que Ele deu a ela nessa vida. Uma mulher abençoada por Deus, uma mulher que criou os filhos com muito amor e dedicação, que até os últimos segundos de vida dela, os filhos ali ao lado agradecendo, dizendo o quanto eles a amavam. Gente, que coisa mais linda! E assim ela entrou no repouso do descanso eterno. Tem um versículo que abriu a minha mente nesses últimos anos. Deus não nos vê mais segundo a carne. Vocês sabiam disso? Por isso que o que é mais importante em nós é o espírito e não a nossa carne. Lá em Coríntios 5,16 ele diz: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não os conhecemos mais desse modo. Ah, mas e essa nossa morada? Se somos espírito, para onde iremos? Gente, olha que esclarecimento fantástico que traz para nossa mente o conhecimento da nossa real identidade e confirmação da nossa eterna morada. Está lá em 2 Coríntios 5, no versículo 1. Diz assim: estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Gente, era Paulo falando à igreja de Corinto sobre o nosso corpo físico ser morada do Espírito. E lá no verso 2, ele diz: enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejamos ser revestidos da nossa morada celestial. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, nós murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. No verso 4 ele diz: porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa morada celestial. Para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. É exatamente o que a gente vive hoje aqui nesse veículo que carrega o nosso espírito. Quero que vocês guardem isso na mente de vocês. Isso aqui que eu estou falando é para os maduros na fé. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, 9. Lembrando que nesse contexto aqui histórico, ok? Paulo dizia que Deus colocou os apóstolos em último lugar, como por exemplo, trazendo para os nossos dias, onde não se tem mais apóstolo, nem nada desses títulos eclesiásticos, somente o nosso pastor, que é Cristo. Paulo dizia que eles estavam em último lugar como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos seres humanos. Olhem que coisa mais linda.
E eu quero aqui explicar melhor isso para vocês. Esse versículo falou muito ao meu coração. Existem 2 tipos de pessoas no reino de Deus, aqui nesse mundo físico. Mas se levarmos para o lado espiritual, onde o reino já foi estabelecido, e nós reinamos hoje em vida e em perfeita vitória, eu vou explicar melhor. Existem 2 tipos de pessoas: as que cuidam e as que são cuidadas, as que ensinam e as que aprendem, as maduras na fé e as que estão ainda chegando agora e que precisam de um pouco mais de atenção, um pouco mais de paciência. Esse nível existe, ok? Não é quem é mais importante, longe disso, e sim aqueles que mais se dedicam. Tem alguns que Deus permite que vivam situações difíceis, extremamente difíceis, mas para que sirvam de espetáculos para o mundo. E esse espetáculo é no sentido de ser testemunha viva, principalmente nas horas de dores. É magnífico isso, porque até o ímpio ele se alegra com as próprias vitórias. Aqueles que vivem na graça, na sua plenitude, também se alegram. Eles compram uma casa ou um carro zero. Tudo isso a gente sabe que é incrível, é da hora. Mas é uma vitória passageira. Mas quando você consegue, diante da dor, diante do desespero, na hora que você está ali prestes a perder um membro do seu corpo, prestes a passar por uma amputação, uma perna, um pé, ou Deus o livre, perder um filho, perder uma vida que você ama. Eu não gosto muito dessa palavra perder, né? Porque dá a entender que parece que perder é não saber onde estão as coisas ou as pessoas. E nós estamos aqui como pessoas que vocês amam estar aí próximo de vocês. Vocês estão aí com os seus membros, com as suas pernas, com os seus pés, caminhando todos os dias, vencendo os seus dias. E você recebeu uma notícia dessa que você irá passar por uma perda. Mas mesmo assim, você conseguir dar um glória a Deus, você saber que Ele está no controle total da sua vida. Alguns aceitam a dor, outros recusam passar por uma situação dessa, mesmo sabendo de todos os riscos que é o fato de você não aceitar uma amputação, por exemplo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas, gente, isso é de uma maturidade extraordinária. Você ouvir de uma equipe médica, quem você mais amava partiu. Eu falo isso com propriedade. Eu enterrei meu irmão aos 35 anos de idade, saudável. E você ouvir de uma equipe médica que não tem mais o que ser feito pelo paciente. Nessas horas de desespero, a pessoa conseguir levantar e dar glória a Deus pelo tempo em que viveu com a pessoa. Foram 35 anos que nós vivemos juntos, mas foi o suficiente para deixar marcado aqui nesse mundo até o dia que eu consegui guardá-lo na minha memória. E são situações que eu vi o Adriano, meu marido, passando. Casos que os médicos dizem que não tem mais o que fazer, que só está dependendo de medicações. Você vai para casa e você vai viver o resto dos seus dias que faltam. Você ouvir isso. E ele ouvir isso, foi o que a gente viveu esses dias. Sabe o que ele fez? Ele foi mexer na agenda dele. Ele sabe que ele tem contas para pagar, ele sabe que a vida continua. Nós temos aí muitos planos de viajar, planos de viver os nossos dias da melhor forma possível. E teria algumas outras opções? Claro que teria. Ficar sentado em uma varanda esperando a morte chegar. Se vitimizando, ninguém me ajuda, ninguém vem me visitar, não tenho dinheiro, não tenho como pagar as contas e por aí vai. Ele nem tinha noção do dia da alta e ele já estava ali agendando mexendo na sua agenda, lotando a sua agenda de datas, já estava traçando os seus objetivos, porque o mês que vem ele sabe que ia chegar e junto com eles as contas, que também não param. Ah, mas ele trabalha demais, como a gente tem ouvido também. Eu e o Adriano, nós só temos a nós, eu e ele, nós não temos ajudas financeiras de ninguém.
É nós e Deus por nós. É uma loucura, sim. É insano de você imaginar, mas é a nossa realidade. E se Deus tem permitido isso tudo em nossas vidas, se Ele o escolheu para viver tudo o que Ele vive, assim como os apóstolos lá nos dias de sua carne viveram, para servir de exemplo, para servir de espetáculo para o mundo ver. Ver o quê? Fiquei pensando, mas ver o quê? Ver 3 coisas. Em primeiro lugar, a força da pessoa. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em cada uma das suas fraquezas. Em segundo lugar, para ver a coragem. Como diz lá em Josué 1:9, ser forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, é quem te fortalece. Terceiro lugar, algo que nos move nesse mundo. É o combustível desse veículo que guarda o nosso espírito. É a fé. Lá em Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. E se retroceder, Deus não se alegrará de nós. E o poder da confissão. Poder da confissão da fé. Que só quem crê consegue falar. Como disse o apóstolo Paulo. Cri, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e é por isso que falamos. Coisa mais linda e mais rica do nosso Deus. Coisa que Ele trabalha na nossa mente 24 horas, renovando a nossa mente, renovando o nosso corpo físico através da sua palavra, através do evangelho da sua graça, que Ele dispensou sobre as nossas vidas. Hoje nós somos livres, eu vejo muita gente comentando aí no meu Facebook, nas minhas postagens, somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Graça e paz, quem puder compartilha esse vídeo aí, que eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando ouvir. E um recado, não tenham medo da morte, porque nós sabemos para onde vai o nosso espírito. A hora que os nossos olhos aqui se fecharem, os olhos do espírito se abrirão na eternidade. Graça e paz, e obrigada pela paciência em me ouvir. Graça e paz sejam com todos vocês.